Noite passada eu tive nossa, uma lição, assim, senti Deus falando comigo mesmo, assim, como a gente lê na palavra aqui, né? Eu tava atravessando a rua com a minha esposa, assim, sonho maluco mesmo, né? Sonho. E eu lembro que ela pegou um ursinho de pelúcia, assim, como se ela tivesse jogado no meio da rua e minha filha tivesse corrido pra pegar o ursinho e tivesse vindo um carro, né? A gente tava na faixa de pedestre. E eu dei uma bronca nela, né? E a bronca que eu dei nela gerou uma reação nela de autodefesa. E aquilo foi como, sabe? Porque você veja bem, né? Como assim você pegar um brinquedo e jogar no meio da rua pra uma criança, né? O perigo da criança ir atrás daquele brinquedo e acontecer uma tragédia, né? Mas a forma como eu respondi pra ela, né, gerou mágoa no coração dela e fez com que ela respondesse mal pra mim, gerasse uma outra mágoa no meu. E aí aquilo ali foi culminando numa situação, fosse um inimigo realmente tomando conta, né? E se divertindo com a Sim, situação ali, né? E quantas vezes na nossa vida a gente caminha dessa forma, né? E Deus me é. fez eu parar e olhar e voltar para trás e reconhecer os meus próprios erros ao invés de eu acusar a minha esposa e falar, como assim? Ela não percebe o que ela fez? Né? Ela não percebe, o outro não percebe o que ele está fazendo, né? Mas eu olhar para dentro do meu coração e entender que o inimigo estava me usando, né? Porque o começo do mal ali foi justamente eu não ter usado amor nas palavras quando eu falei com ela a primeira vez. Que se eu Sim, tivesse tido misericórdia e entender de que ela também é passível de erro, assim como eu, porque eu erro toda hora, se eu tivesse tido realmente a misericórdia de Deus dentro do meu coração, eu teria agido de uma forma diferente. Não uma forma de acusatória, mas uma forma onde eu estaria ensinando com amor e não julgando e crucificando ela, né? Mas pelo fato de eu não carregar isso comigo o tempo todo, o inimigo me usou para que gerasse mal, discórdia. Então, e foi engraçado porque quando eu acordei, nossa, como a gente caminha com Deus, né? E Deus vai entregando na nossa mão sabedoria, vai entregando, né, revelação. E quando eu acordei, eu não sei o que que minha esposa falou ali, tava na cama com ela, e eu respondi um negócio mal para ela, assim, meio que, né, bruto assim com ela. Uma coisa, eu nem lembro. Na hora mesmo eu ainda fiquei pensando o que foi mesmo, né? A gente às vezes fala as coisas que a gente nem lembra, né? E aí ela virou e falou assim: eu vou falar uma coisa pra você, mas não leve por mal, né? Só abra sua boca para colocar palavras doces. Nossa, Deus tinha é. acabado de falar comigo no sonho, né? E ela me falou aquilo, né? E foi engraçado porque a gente voltou a dormir, aí a gente voltou a dormir, eu comecei a sonhar e pedir para Deus, né? Pai, como é que eu faço para trazer essas revelações que o Senhor me traz, né? Tanto aqui nesse ambiente como devocional, tanto ali no meu sonho, por exemplo, ali onde Deus estava falando comigo. Como é que eu faço para trazer isso para dentro da minha vida de verdade, da minha realidade, né? Nesse mundo, né? Como é que eu faço para exercitar, colocar isso em prática? E a revelação que eu tive foi de que, filho, você vai ter que treinar muito. Pratica, 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 né? Estuda, se inclina, caminha comigo, né? Para que você seja transformado, né? Não existe mágica, né? Existe dependência, né? O É, tempo que se sonho, tornou. hein, Fábio? Que pancada, né? Né? O mais importante é o que você falou, como é que eu faço, Deus, para trazer isso para minha realidade. E eu vou te falar, Fábio, não é fácil não, tá? É o verdadeiro amor que lança fora todo medo, que te ajuda a trazer isso para a realidade. Que quando você estiver cheio dele, você vai se sentir constrangido na hora que fizer, e aí não, e aí você vai começar a parar. Mas isso não quer dizer, eu estou te falando de experiência própria. Eu tive uma fase da minha vida que eu, por tudo eu explodia, só sabia falar alto, explodida, entendeu? E então uma pessoa que me ama, que é minha irmã, falou: você não consegue se amar nem a si próprio, Ruth, por isso você faz isso. Não era verdade. Eu sabia me amar, mas eu esqueci de mim mesma, e porque de tanto achar que eu fui machucada por todas as pessoas, eu tinha que ser daquele jeito para ninguém mais se aproximar e não mais machucar. Então, eu me tornei aquela pessoa horrível e esqueci que foi por isso que eu me tornei essa pessoa horrível. E então, quando ela falou isso, eu fui embora triste, entendeu?
E comecei a pensar e, e falei, comecei a pedir a Deus, Deus, sem você eu sou horrível. Então é porque eu não tenho o suficiente o Senhor, porque eu sei que com o Senhor tudo é possível. Então entra na minha vida de uma forma que isso não mais aconteça na minha vida. Mas por mais que você pede, é igual ele fala, ele se renova toda manhã. O amor do Senhor se renova toda manhã na nossa vida. Então, se toda manhã a gente não pedir isso para ele, você ainda vai ser essa pessoa bruta, porque a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. E o homem, ele não é bom. Ele não é bom sem Deus, mas com Deus, ele tem as atitudes boas. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer todo dia de manhã, pedir para Deus renovar em nós o amor dele, porque com o amor dele, a gente consegue ser esse que tira as palavras boas da boca. Caso contrário, Fábio, nós não conseguimos, eu falo isso por experiência própria. Se nós não pedir ele, não vamos conseguir. Então, toda manhã, Senhor, obrigado porque eu estou aqui, renova em mim o seu amor. E é isso mesmo. E aí nós vamos ser melhor. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.